Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Alavancagem nas Empresas. E hoje temos 3 convidados, um deles aqui, a minha parceira Raquel, é uma das consultoras da nossa equipa e traz-nos aqui também a empresa Acolhimento Sénior com a Daniela Gomes e o Isaac Dias. Bem-vindos, ainda mais vieram de longe, vieram de Braga, obrigadíssimo por este esforço de vir aqui. E bem-vindos ao nosso podcast, Alavancagem nas Empresas. Vamos conversar um bocadinho. Nós é que agradecemos. Muito bem. Eu costumo começar sempre da mesma forma e acho que hoje não vou fugir à regra, que é, antes até de saber da empresa, eu gostava de saber de vocês. Começar pela Daniela. Tínhamos prometido que não íamos fazer vida fácil à Daniela, vou começar já por ela. Quem é a Daniela e como é que a Daniela aparece empresária, não é? Empreendedora, com um projeto pessoal? A Daniela é uma pessoa que se torna empresária através do Isaac. Nós éramos colegas de trabalho há 20 anos atrás. Eu fui contratada pelo Isaac numa das unidades onde ele era o diretor. Fui contratada para educadora de infância, porque a minha formação de base é educadora de infância. E depois foi assumindo algumas funções de responsabilidade na creche. Primeiro comecei por educadora de infância, depois comecei por diretora, e ao ser diretora fui assumindo alguns processos. Depois o Isaac e a direção consideraram que eu tinha algumas capacidades de liderança e foram-me desafiando para novos voos. Foi aí que eu fiz uma pós-graduação em gestão das organizações sociais e da saúde e fui assumindo algumas responsabilidades mais no âmbito burocrático. Foi deixando um bocadinho a parte da infância de lado e foi dando algum apoio na parte da coordenação da instituição, nas áreas da terceira idade. E foi aí que nasceu o bichinho da terceira idade. Eu percebi que efetivamente gostava muito de crianças, mas também tinha um afeto e uma ligação muito grande à terceira idade. Também fruto por uma ligação muito próxima que eu tive com os avós maternos. E foi assim, foi assumindo algumas funções. Depois percebi que a formação não era suficiente e foi quando eu fiz um mestrado em serviço social. E foi nessa linha. Foi aí que eu fui deixando a infância e assumindo funções mais de liderança, de gestão, e depois surgiu o Acolhimento Sénior. Muito bem, então o Isaac fez aqui uma dupla contratação, primeiro profissional e depois emocional lá mais à frente, não é? Claro. Foi o caminho que fizemos juntos, é um caminho com muitas pedras, mas também com muitos desafios bons e que nos levou ao Acolhimento Sénior, que hoje... Como é que surge a ideia da empresa, Isaac? Há uma motivação pessoal. A primeira atividade onde vocês estão envolvidos profissionalmente, então do que entendo era relacionado com crianças, era um creche. Era misto. Okay. Era misto. Nós trabalhávamos... São aqueles projetos mistos que Economia juntam social. as crianças Sim, com os velhotes. Muito bem. Era uma organização de economia social que entretanto cresceu, hoje tem perto de 80 trabalhadores. Na altura eram 5, 6. Sim, eu fui a 6ª colaboradora a ser contratada, lembro-me bem disso. E foi fazendo um percurso de crescimento. O Acolhimento Sénior nasce de uma motivação pessoal, porque é aquilo que dizes muitas vezes, Paulo, que é o nosso inverno, seja na vida pessoal, profissional, ele vai surgir. E na minha vida pessoal acabou por me surgir esse inverno e eu olhei um pouco à minha volta e percebi que não tinha resposta específica para um caso concreto, muito próximo. E é nessa ocasião que eu lancei o desafio à Daniela de criarmos um projeto que, no fundo, pudesse dar resposta a uma situação muito concreta, que depois, com o passar dos meses, era um problema meu e era de dezenas de pessoas, como é óbvio, meu, de alguém muito próximo. Podemos falar sobre isso? Podemos, sim, sem problema. Aprofunda um bocadinho mais então, por favor. Tem a ver com o meu pai, com um problema relacionado com o Parkinson e que no fundo o projeto, a sua matriz inicial estava muito focada aí. Ele também se estendeu para a área das demências e dos cuidados paliativos e hoje incorpora também a parte da reabilitação, sobretudo neurológica. Sim, o projeto foi caminhando
nesse sentido. Não estamos a falar num projeto de acolhimento sénior tradicional, que só Sim. precisa de um lar, daquilo que nós habitualmente Sim, temos. Estamos a falar sim. de cuidados aqui muito específicos e muito direcionados, com muitas valências técnicas, Sim. motivadas por esta E o modelo- necessidade. o- pessoal. E não havia solução para isso no mercado, era isso, Isaac? Nós não tínhamos solução, por isso o modelo de gestão foi todo pensado por nós, em termos daquilo que nós pretendíamos especificamente para dar resposta a estes casos concretos. E por isso pensámos todo o modelo, que ainda hoje, grande parte dele ainda está em funcionamento com a matriz inicial, com a base, com o pensamento e com os princípios de há 10 anos atrás. Assim. Mas ao mesmo tempo vocês têm que tomar a decisão, e também vou perguntar se a tomaram em conjunto, se foi um que se atirou para a frente e o outro teve que ir atrás, mas daquilo que entendo, de deixar de trabalhar num projeto por conta de outrem e de se tornarem empresários e assumirem vocês o risco. Certo? Essa é uma grande questão. É uma grande questão. Como é que se dá esse processo? É uma grande questão e, ao mesmo tempo, foi um motivo, talvez, em termos societários, de muitas discussões positivas. Se fosse hoje, nós teríamos tomado essa decisão muito antes daquilo que tomamos. Nós tomámos uma decisão de sair do trabalhar por conta do trem demasiado tarde, na nossa perspectiva hoje. Esse devia ser um passo que devia ter sido dado logo. E porque é que Mas não... nem sempre a oportunidade também aparece logo. É Ou, o medo, ou o gatilho. É o medo muitas vezes. Já tinham vontade, havia mais tempo e foram... É o medo, é o medo. Da incerteza, não é? É da incerteza. A Não é- segurança financeira também. Claro, ser empresário é um desafio constante. Nós sabíamos o que queríamos, qual era o caminho, mas havia aquele receio da transição muito grande. Então nós fomos mantendo durante muito tempo a trabalhar nos nossos projetos e a trabalhar por conta de outros. Sim, sim. Esse foi se tivéssemos que escrever um dos erros que tivemos neste caminho, esse seria um dos Se manterem principais. com um pé de cada lado Sim, até, sim, sim. até terem a coragem Sim. de... E a primeira pessoa a sair foi a Daniela. Sim. Porque quando temos um plano B, de certa maneira, acabamos por as coisas não serem tão rápidas, não acontecem tão rápido. Realmente foi mais lento o processo. Tem a ver muitas vezes com aquilo que é uma matriz também de pensamento e de crenças que nós temos, não é? E essa matriz muitas vezes condiciona as nossas decisões, claro. Sim. Sem É dúvida. curioso, não conta-se, não sei se às tantas são aquelas histórias que não há como comprovar se são verdadeiras ou não, mas conta-se quando Júlio César chegou à Grã-Bretanha com o seu exército, tinham que derrotar quem lá estava e que ele terá alinhado todo o exército de costas para o mar, fez o discurso motivacional e depois pediu-lhes que se virassem para a água onde ele tinha mandado queimar os barcos. E a partir daí não podemos ir embora. Ok. Ou matamos ou morremos. Ou matamos ou ficamos aqui. Ou conquistamos isto ou não saímos daqui porque não temos como fugir. E às vezes é engraçado, não é? Há alturas onde muitas vezes é difícil queimar os barcos e ir sem uma ponte para onde nós possamos fugir, não é? Mas esse claramente foi um dos grandes erros que nós cometemos. Não ir logo all-in. Não queimar os barcos. Exato. Devíamos ter feito isso logo, porque acabávamos por queimar etapas, penso eu. Sim, sem dúvida, porque uma coisa é estarmos no terreno, outra coisa é estarmos a receber e a dar indicações à distância. Não é? Claro, E fazia com que depois do meu horário, no meu caso, porque o meu trabalho é muito de terreno, e fazia com que eu depois do meu horário de trabalho ainda fosse fazer quase uma segunda Dois jornada. horários, exatamente. Era muito, muito complexo, muito exaustivo mesmo. Foi quando depois acabámos por tomar essa decisão, mas também ainda só há 2 anos. Só 2 anos. Por isso Muito bem. andámos 8 anos aí nesse Sendo um nicho de mercado que não estava a ser explorado, certo? Não havia outras organizações que se dedicassem a esse tipo de clientes, de patologias. Como é que é a receptividade inicial do mercado à vossa proposta? Levou tempo a sensibilizar as pessoas? Ou antes, pelo contrário, de repente aquilo apareceu cheio? Ou... 6 meses? 6 meses, muito mais rápido que aquilo que esperávamos. Nós com 6 meses após a abertura fomos
altamente surpreendidos, até porque estávamos ainda numa crise económica, estávamos a sair ali de uma crise económica, e nós também cometemos alguns erros aí, financeiros. Isto ajuda-nos em termos de crescimento. Nós também fizemos, no fundo, enchemos rápido a casa, mas também cometemos o erro de encher com valores, se calhar, baixos. Sim. E havia aí uma questão de crença, se calhar, de valor, não é? Sim, Daquilo que poderiam valer os vossos serviços. Era a crise económica que estávamos a sair, não é? Estamos ali no final de 2015, e tudo isso condicionou aquilo que nós tínhamos uma ideia clara do que era a nossa proposta de valor, mas não fizemos um ajustamento É ali claro logo um pós-troika, não é? Exatamente. Não fizemos Toda a gente a queixar-se não tem dinheiro, toda a gente a queixar-se de austeridade e talvez vos tenha faltado aquela confiança de entrar com preços. Sim. E depois havia contas para pagar. Claro que esse E havia aquela urgência de encher, não é? Exatamente. Que é errada. Depois nós percebemos isso Sim. com o tempo, mas naquela altura... E vocês acabaram por, na prática, servir apenas ali o mercado Braga. de Braga e do Norte, ou de repente estavam a ouvir pessoas de outros pontos do país para procurar o serviço? Norte de Braga, sobretudo, Sim. Inicialmente, sim. Mas nós em pouco tempo fomos, passado 2 anos, estávamos a crescer para Penafiel, e passado 3 ou 4 anos estávamos a crescer para a Lixa. Sim, e depois passou a existir a referenciação. Nós passámos a ser referenciados e então vinham pessoas que conheciam alguém que já estava connosco e o filho referenciou, e aí começámos a ter pessoas de outros locais, Porto, Viana, começámos a receber pessoas de outros locais. Fica tudo ali Sim, relativamente perto, tudo é natural por aí. que se... Sim, mas não passou a ser só Braga, passou mais a ser mais abrangente. Então vocês acabam por lidar também com pessoas que não são assim tão velhotas ainda, Os clientes. porque se estamos a nossos falar de clientes. Parkinsons e demências, há Sim. pessoas com 60 anos já começam Verdade. a ficar Sim, com verdade. problemas sérios. Esse é um fenómeno que tem vindo a crescer. Tem vindo a crescer, sobretudo... Na população em geral? Sim. Sim. E no tipo de cliente que nós apanhávamos e que no fundo integrava connosco, muitas pessoas com 60 e poucos anos. Vocês têm um cliente que Sim, temos pessoas bastante jovens. Muito bastante jovens, muito jovens. Sim, próprio toma essa iniciativa de ter esse acompanhamento, não é? sim. Sim. A própria pessoa ainda, não é? Sim, a própria pessoa ainda. Temos vários casos, sim, de que a própria pessoa tomou essa... Ela percebe essa que iniciativa. vai perder as Sim, vai faculdades perder as rapidamente capacidades. e ela própria não quer ser um peso para os filhos. Isso. Mas... Ou porque muitas vezes também estão sozinhos, porque também a sociedade atualmente muitas pessoas vivem sozinhas, não é? Sim. E às vezes podem ter tomam aquela consciência que se calhar eu não estou daqui a pouco tempo, ou curto, médio prazo, não estou em condições de estar sozinho. Sim, eu tenho residentes que partilham comigo, não é? Nós temos residentes que partilham comigo, que querem ser eles a tomar a decisão do local onde vão ficar, e não ficar à espera de ficar sem capacidades e ser escolhido por terceiros. Eles querem escolher e perceber, ok, é isto que eu quero, é aqui que eu me vou manter ou não. Querem eles tomar essa decisão, isso é importante. Também temos o contrário, pessoas que não querem ir para lá de maneira nenhuma, Sim, ou não? sim. Claro, sim. Menos. Hoje, pelo menos nós temos essa experiência. Hoje Sim, menos, mas também ainda existem, não é? Porque é o medo desconhecido, é por menos bem que eu possa estar, é a minha casa, é o meu conforto, mas depois da mudança corre muito bem e já não querem voltar atrás. Mas há essa resistência inicial, sim, há casos assim. E hoje têm pessoas que já vão assim de bastante longe ou nem por isso? Alguém do Sul? Algum Mouro lá no... Não conseguimos dar resposta. Temos um caso de Lisboa. Temos um caso de Lisboa. Era isso que eu queria saber. Algum fulano do Benfica? Temos um caso de Lisboa. Paulo, se eles aceitam candidaturas. E vamos tendo um caso... Mais dia, menos dia. E vamos tendo um caso ou outro que as pessoas vão nos contactando, sabendo se temos lista de espera. Temos um que também é aqui da zona, não é Lisboa, mas é que é da zona centro.
e depois temos algumas pessoas que vão fazendo inscrição e que estão em lista de espera. Mas não conseguimos ter resposta, basicamente. Sim, mas Nós- isto para dizer, fora do Norte também temos Sim. casos. Sim, porque também a questão é que vocês, por norma, têm lista de espera, não é? Portanto, Sim. estão sempre com lista em espera, Com porque ocupação. tem sempre ocupação de 100%. Agora, com a terceira unidade que vai abrir até o final do ano, já há aqui uma abertura de vagas, mas atualmente nas cerca de 150 camas que têm disponíveis nas duas unidades, estão Sim. sempre praticamente 100% ocupados e com lista. Vamos dar uma roupagem diferente a esta unidade. Vamos apostar muito no descanso do cuidador, porque nós notamos Há muita procura, que é- muita necessidade. sim, E há o que é uma- isso, exatamente? são pessoas que no fundo estão já numa fase de desgaste, que não é o próprio Portanto, potencial residente, mas sim o cuidador dele em casa, em que já está numa fase de desgaste tal que precisa, no fundo, de descansar 15 dias, um mês, e então nós vamos tentar que a unidade funcione como um meio para essas, não para o cuidador em si, mas para o... para o tempo e passar lá 15 Sim, dias. 15 dias, um mês, Ok. Estou a partilhar. períodos de curta Eu duração. estava a ler ao contrário, que era o cuidador em que ia falar. Ia lá dormir. Exatamente, já não aguento o velho e tal. E arrancava e. Ei, bem, não posso dizer estas coisas, não é? Não. Depois Mas corta. é de uma forma carinhosa. Carinhosa, É. carinhosa. Eu tenho o meu pai com 85 anos, sozinho também, e obviamente que isso são preocupações que eu tenho, e ainda mais ele depende essencialmente de mim. Mas só voltando atrás, nós já temos essa modalidade na unidade da lixa. Só que a procura é tão grande que as vagas que nós temos destinadas para esse efeito ficam rapidamente cheias Sim. e já não conseguimos dar resposta. E Então, mas é time sharing. É isso, eu É imagino. isso, é isso. E essa era outra pergunta que eu ia fazer, porque se vocês, quando abrem isto há cerca de 10 anos, é para dar resposta a uma necessidade que vocês detectam e para a qual não há resposta no mercado, e agora? Já há outras empresas a fazer a mesma coisa, mesmo que seja noutras cidades? Ou... Sim. Sim, já. Sim, hoje a oferta já está muito mais divulgada e já na altura existiam pequenas sementes nesse aspecto. Agora, o porquê de muita gente fugir deste tipo de empresa é porque elas obrigam a uma estrutura em termos de RH muito, muito pesada. Claro. Desde a equipa médica, a equipa de enfermagem, a equipa de fisioterapia, a equipa de terapia da fala, terapia ocupacional. Sim. É uma estrutura Os próprios muito pesada. operacionais acabam por ser em maior Sim. dimensão. É preciso dar formação a essas pessoas como saber lidar nestas circunstâncias, E nestas imagino que situações. seja emocionalmente super desgastante. Sim. não é? Sim. Além de Sim. que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por Claro. semana, portanto, Sim. obrigar turnos. Sim. Nós há uns anos esta parte procurámos até fazer um processo, entrando aqui na parte do RH um bocadinho, ajustar a questão, por exemplo, dos horários, de forma a que os nossos trabalhadores façam um meio-meio. Meio mês em casa, passa a expressão, não é? E meio mês em trabalho. Sobretudo por isso, pelo desgaste e para libertar. Dificilmente nós temos mais do que 2 turnos seguidos em cada trabalhador. E Sim, para que haja um corte. é para que exista um corte, é para que a pessoa possa descansar, possa, no fundo, não estar tão... 2 turnos seguidos, que significa que a pessoa trabalha 2 dias e descansa 1? E descansa 2. Descansa dois. Também para ter algum tempo para a vida pessoal, que isso também é muito importante. Isso acaba por não ser um full-time? É um full-time, É um full-time, sim. Então os turnos são maiores que 8 horas? Sim, É isso? sim. Ok. Sim. Porque a retenção é um problema em qualquer área, mas imagino que nesta área, o desgaste emocional, as horas, etc., a questão da retenção acaba por ser ainda um problema ou uma profissão mais desgastante. De certa maneira, também foi uma forma que vocês encontraram de fazer aqui algum equilíbrio e ter um nível de retenção melhor, não é? Sim. Porque, obviamente, há muita dificuldade no recrutamento, há muita dificuldade na retenção e de certa maneira, também é uma forma que vocês encontraram de equilibrar a vida das pessoas. Nós, se não recorrermos, no fundo, e principalmente aos PALOPs, nós dificilmente vamos conseguir dar resposta nestas áreas. Seja em meio hospitalar, seja neste tipo de unidades como nós temos. Porque
Não são atrativas, não é? Não Para a maioria são das pessoas não são áreas atrativas, não são atrativas. o português comum, perdoem-me a expressão, já é uma área que ele recusa, a maioria, não é? Vamos entrar num assunto sensível então agora, não é? Que é este assunto da imigração, não é? Porque agora há muita polémica em torno disso e aparecem diferentes visões sobre o assunto. A minha percepção pessoal, e eu posso estar enganado, e aqui é uma troca de ideias, qual é a vossa, não é? Que lidam com isso na prática, é de que há funções na sociedade de que a sociedade necessita, que têm que ser preenchidas, e que me parece que o português já não quer fazer. O português, no geral, é claro que há sempre alguém que se disponibiliza a isso. Da mesma maneira, e não há nada errado com isto, aliás, eu acho que é reflexo, imagino eu, não sou um especialista na área, mas a minha opinião de leigo sobre o assunto é de que isso é um reflexo até da melhoria das condições médias de vida. Portugal foi um país de imigrantes toda a sua história e durante muito tempo, já neste século, as pessoas imigravam, sei lá, para Paris, para a França, para a Suíça, para fazer tarefas que os locais já não queriam fazer. E está tudo bem com isso. Aqui é a percepção que vocês têm também. Vocês já têm dificuldade neste tipo de funções, que são mais duras? A nível operacional, sim. De recorrer muito a imigrantes, então, não é? Muito. Nós hoje, 20% da nossa linha operacional já é feita nessa base. Sim. 20%. 20% são estrangeiros? São. Okay. E vai crescer. Sim. Este número vai crescer. É inevitável. Nós estamos, no fundo, a perspectivar a abertura da terceira unidade já com recurso a trazer nós próprios, através de uma parceria com Cabo Verde, a trazermos nós próprios uma parte da equipa para... E porquê Cabo Verde? Encontraram lá pessoas já com alguma formação nesta área? Sim. Há uma sensibilidade grande daquilo que temos vindo a trabalhar e localmente lá também, onde temos feito algumas diligências e encontramos um perfil muito ajustado àquilo que nós queremos. Falam português? Falam português. Há uma sensibilização e uma orientação para a pessoa bastante aprimorada. E isso ajuda-nos bastante a que seja este o caminho. Podemos estar errados, mas... E agora com estas mudanças nos processos de legalização de estrangeiros em Portugal, vocês estão a conseguir da mesma maneira trazer as pessoas ou de repente a coisa tornou-se mais complicada? O processo complicou, não é? Mas está-se a conseguir ultrapassar, sim. Também se ganha know-how, não é? A gente faz faz outro e a partir daí estamos a conseguir resolver. Sim, até porque nós precisamos. O país não pode fechar as portas a esta realidade. Isto é uma realidade. Claro. Temos que estar abertos. Porque senão não temos quem faça a tarefa do cuidado. A tarefa do cuidado hoje... quem diz cuidado diz limpezas, diz... essas áreas mais duras, pouca gente quer... Até trabalhar na cozinha, imagino que... Cozinha, lavanderias... Restauração é outra área também muito complicada, muito complexa de fazer recrutamento, sim. Eu não sei se não são mais de 50% dos empregados de mesa hoje em dia serem estrangeiros. E nas cozinhas ainda mais. E nas cozinhas ainda mais. Sim. É um facto. Só é fruto do tempo. Temos que nos ajustar. Sim, as nossas experiências nesse campo até têm sido positivas. Sim, sem dúvida. Mas o português, tipicamente dito, está a ser cada vez mais difícil concorrer a estas áreas. Embora eu acho que começa a ser um bocadinho geral, não é? Toda a gente se queixa um bocadinho do mesmo. E nós sentimos isso. Porque é uma área desgastante física e psicologicamente. Emocionalmente é isso. Exatamente. Há uma exigência muito grande também por parte das famílias. Sim, às vezes não é só o utente, é também as famílias. Exatamente, não é? E que nós conseguimos compreender isso, não é? Mas que ao mesmo tempo o próprio colaborador acaba por dizer, não estou para isto. É uma realidade que às vezes, eu acho que às vezes as famílias não pensam nisso, mas o desgaste é grande.
sem dúvida. Mas deviam pensar, porque se eles estão a contratar os vossos serviços é porque eles próprios não têm condições de prestar esse apoio, não é? Cuidado com esse apoio. Mas às vezes os colaboradores partilham um bocadinho isso comigo, não é? Porque é aquele desgaste, aquela pressão. Estamos a lidar com pessoas, não é? Somos pessoas a lidar com pessoas e essa sensibilização também é importante. Sim, e depois não é apenas não são apenas pessoas, são os pais, provavelmente, da pessoa, os avós da pessoa que lá vai, e se aquilo não está absolutamente como eles imaginaram, não é impecável sequer. Sim. Como eles imaginaram, já há uma pressão junto do colaborador. É um processo ao contrário, nós levamos um filho a uma creche e todos os dias vemos uma evolução positiva. Sim. Aqui é o processo exatamente inverso, não é? Claro. E isso tem peso, tem impacto. Gera sempre dúvidas. Gera. Nem sempre a família reage bem e é um processo desgastante para quem está na linha da frente. Mesmo para as equipas técnicas, temos uma retenção bastante elevada nas equipas técnicas, mas é uma área de muito desgaste. Claro. Que eu acredito, desculpa, Paulo, força. que eu acredito que muitas vezes não é visível pelas famílias. Não é valorizada, no fundo. Não é visível para as famílias e acaba por não ser valorizada. Não é visível e não é valorizada. E vocês conseguem se manter aliados dessa pressão? Termina aí nas equipas técnicas ou vocês próprios no dia-a-dia sentem muito esse desgaste? Seria a profissão que vocês... Seria o negócio que vocês teriam escolhido? Como é que nós podemos dizer isto? O Isaac, sempre com o Isaac. Tu à medida... Eu explicava isto, ou explico isto muitas vezes. À medida que tu melhoras a proposta de valor, na mesma medida que tu sobes o preço, tu consegues ter um nível de reclamação mais baixo. Fui claro? Sim, porque também são pessoas que têm outra visão, não é? De certa maneira também conseguem entender ou possivelmente... Valorizam a tua proposta de valor, Raquel. Começam a dar valor à tua proposta de valor. Passa a redundância. E por isso o preço em si deixa de ser o fator mais importante. E o mais determinante é a qualidade do serviço. Exatamente. E quando é que te surgem o volume de reclamação, quando é que é maior? É quando tu não tens capacidade para pagar o serviço, mas queres lá estar e então andas a encontrar sempre ali um pormenorzinho para tu criticares, para tu reclamares, para que o preço não continue a subir. E o desgaste emocional não vem só daí, imagino eu. Não? Vocês também se afeiçoam às pessoas que lá estão, também as veem a ir perdendo faculdades a cada dia que passa e de vez em quando têm que lidar com o óbito de algum, não é? Portanto, é inevitável. A nossa diferenciação está aí, por muito que... Vocês têm utentes ainda do início, de há 10 anos. Temos. Mas a diferenciação está neste ponto. É um ponto sensível, mas é um ponto para nós muito importante. E isto é um chavão, mas a humanização do cuidado tem sido uma marca em termos de trabalho, em termos de formação das equipas, que nos vai distinguindo no mercado. E isto parece um chavão, atenção, mas é a realidade. O marco mais distintivo que nós temos em termos de mercado passa por este ponto. O preço... Sim, até porque, lembrando-nos aqui do nicho específico que vocês trabalham, ainda mais duro deve ser, não é? Sim. Porque são pessoas que estão a perder as suas faculdades, não apenas físicas, mas mentais, cognitivas, muitas delas de uma forma galopante. Sim, não é? Sim. E pessoas que tiveram percursos de vida em termos profissionais brilhantes, não é? Temos vários casos. E isso choca, claro. Sim. E em idade muito precoce também. Sim, também. Muito bem, vamos mudar aqui um bocadinho de assunto. Estamos tramados, começamos todos a chorar. Saímos todos daqui deprimidos. Até porque eu com a minha idade já estou a ficar muito sensível a estes assuntos, a fazer contas, a quando é que me vai calhar a mim. E voltar aqui à parte do negócio. Quem não é empreendedor, quem nunca empreendeu, e está tudo bem também com essa opção, mas às vezes vem um projeto correr bem e tendem a achar que o fator fundamental foi ter acertado no negócio certo. Este é bom negócio, o outro é mau negócio. Não é? As pessoas que olham de fora, às vezes se aquilo correu mal, então, mas isso não é bom negócio. E não é só ser bom ou mau negócio.
depende muito mais, acredito eu, do jockey do que do cavalo, a performance que a coisa vai tendo. Mas, inevitavelmente, em 10 anos, vocês hão de ter tido, do ponto de vista de negócio, propriamente dito, e não do dia-a-dia operacional da empresa, hão de ter tido já momentos complicados. Hão de ter tido altos, mas baixos também. Quais foram, assim, os principais desafios de negócio que vocês tiveram nestes 10 anos? O maior desafio é começar um negócio sem dinheiro. Been there, done that. Não podemos dizer isso de outra forma, Até não porque é um é? negócio que é obrigar a investimento. Há negócios que não são de investimento intensivo, mas é começar um negócio... Sim, exatamente. É começarmos um negócio com muito pouco dinheiro. Fazer com que alguém acredite na nossa ideia, porque temos que ter, alavancá-lo no investimento em termos de infraestrutura, porque as infraestruturas têm alguns milhões associados, e por isso nós precisamos daqui de ter uma dupla face, que é fazer com que o investidor da estrutura acredite que nós somos a empresa capaz de gerir um espaço dele, e por isso ele vai aportar ali um conjunto de valor financeiro que temos que conseguir manter o ativo, não é? E segundo, temos que sustentar o nosso próprio negócio, que hoje também envolve alguns milhões, não é? E temos ainda um investimento muito significativo em tudo aquilo que são os equipamentos, os mobiliários e por aí adiante. Por isso nós iniciámos um negócio praticamente sem dinheiro. Nesse percurso tivemos a sorte de ter alguns financeiros, em termos de banca, que foram acreditando nas nossas ideias. Nós fomos fazendo um caminho fomos pagando as nossas dívidas e assim se fez o caminho. Com muitas pedras, com muita dificuldade, sim. E tem sido gratificante. Se voltassem atrás, voltavam a fazer a escolha. Não cometíamos alguns erros. Não cometíamos tantos erros, é óbvio, não é? Mas isso é fácil dizer isto 10 anos depois, não é? Mas teríamos contratado a consultoria logo ao fim do primeiro mês. Isso sem dúvida. Se já a pudessem pagar, não é? Porque também tem isso, também não é? tem isso. Mas o custo que tivemos, se hoje analisarmos e olharmos para trás, o custo que tivemos da tentativa e erro sim. Teria sido recuperado muito mais rápido, porque nós acabámos por cometer muito esses erros, como é óbvio. E fomos aprimorando ao longo dos anos, e nas novas unidades que vamos abrindo já não cometemos os mesmos erros. Cometemos outros, é óbvio, não é? Mas sim, abrir um projeto com muito pouco dinheiro é sempre muito complexo. Mas é gratificante, é um desafio. Quando ultrapassado, é a loucura, é uma loucura. É uma loucura. Muitas engenharias a que somos obrigados. Aconteceu mais do que uma vez. É interessante. Mas também é interessante que o fenómeno contrário também é complicado, que é abrir um projeto com dinheiro demais. Provável. E acontece muito nas pequenas empresas. Por alguma razão a pessoa está ou é abonada ou está numa fase abonada da sua vida, e quando abre o negócio tem muito dinheiro. E isso muitas vezes faz com que se criem ineficiências e não se dá por isso que o dinheiro está lá, e que se vá devagar e não se dá por isso que o dinheiro está lá, que se gaste dinheiro em coisas que não se devia gastar e não se dá por isso porque há dinheiro, e às vezes o dinheiro acaba e ainda não se conseguiram criar os equilíbrios. Às vezes começar ao contrário tem benefícios, que é a gente vai ter que ir encontrando os equilíbrios e crescendo com eles, não é? Sim, sem dúvida. É curioso isso. E então, é curioso porque daquilo que vou sabendo da vossa história, vocês não se acomodaram a pôr uma unidade a funcionar, a gerar dinheiro e dizer assim, ok, este dinheiro agora é suficiente, e não havia nada de errado se fosse essa a opção. Vamos ficar assim tranquilos de uma unidadezinha, isto gera X por ano, por mês. Estava perfeito. Vocês resolvem constantemente, do que percebo, ir arranjando mais sarna para se coçarem. Ou segunda unidade, agora terceira unidade. O que é que vos faz ter essa motivação de continuar a procurar? Isso é uma doença.
Isso é uma, Do Isaac, não minha. isso é uma doença. Foi a Daniela com os cabelos em pé. Porque não é só clínico, não é só acolhimento sénior. Portanto, há outras áreas. Sim, mas isso... E também para vocês acabam por ser muito procurados. Acho que também a maior referência que vocês têm é que, lá está, é um negócio, pode ser um negócio bom, mas a verdade é que não corre bem para toda a gente e muitas vezes vocês são procurados por pessoas que têm um negócio semelhante, mas que não está a correr tão bem do ponto de vista de gestão e que vos procuram também nesse sentido de... Sim, nós hoje já fazemos muito Vocês esse são trabalho. muito solicitados também para isso. Não? Consultoria para a concorrência, sim. Já fazemos muito isso. Ou alguém que vos pergunta se vocês querem ficar com o negócio, não é? Também. Se querem assumir a gestão do negócio. Sim. Hoje Sim, é um isso- mercado de lares, não é? Sim, hoje isso já está a acontecer. Nós divagamos para outras áreas, não é? Sim. Porque naquilo que é o nosso funil de vendas começámos a sentir essa necessidade de dar resposta a outras especificidades para além do internamento. E hoje estamos em outras áreas, de modo particular, na parte da clínica médica, na parte da habitação direcionada para séniores e por aí adiante. Sim. Certo. E na consultoria também, um bocadinho. Sim. De certa Direcionada maneira. para estas... Mas eu não tive a minha resposta, Isaac. Qual é a motivação? Qual é a motivação de abrir outras unidades, de pensar noutras linhas de negócio? Não é financeira, não é? De haver alguma expansão até geográfica? Qual é o bichinho? Há pessoas que é mais dinheiro. Já percebi que não é essa. Não é O financeira, que é então? não é financeira. É loucura. é para fazer dores de cabeça à Daniela, que no fundo eu faço isso. Não estou bem, sempre. Mas isso, eu digo isto na brincadeira, mas é verdade. Isto não deixa de ser uma doença, nós estarmos sempre a pensar em novos negócios, em novas... O Isaac é peixe. Eu acho que os peixes são sonhadores. Está na astrologia então a questão. E então o Isaac está sempre a criar. Né? É preciso lhe pôr um travão. Porque ele está sempre a criar, ele está sempre com ideias novas. Uma ainda não está concretizada, já está a idealizar outra e é inato nele. Porque na verdade o Isaac depois acaba por não estar no terreno. Então o Sim. Isaac vai criando, ou vai, isso... E a vai Daniela vai criando, correndo. vai Isso aparecendo, depois isso mete. Tens aqui um problema. Não sei se. Isso não é bem assim. isso Não é sei bem se já Foi a percebeste. Daniela a tomar conta de umas coisas. Exatamente, aqui a Raquel assumiu as dores da Daniela. Isto- Não, mas eu Ela acho. sabe. Eu estou Nuno, vai-te preparando. Mulheres é assim. Hã? Fazem um complô sempre contra a gente. Não, mas eu muitas vezes digo que eles têm de facto este complemento que é importante, que é o Isaac é mais estratega, de ir à procura dos negócios, de pensar neles, de encontrar aqui soluções e depois obviamente encontrar A alguém. Daniela é o carro vassoura. fica para arrumar a bagunça no final. Eu Mais acho ou menos isso. Mais ou menos A isso. Daniela operacionaliza. Ele desenha, desenvolve e depois a Daniela Toma vai para o conta. terreno. Toma conta do menino. Agora está aqui. Vou fazer outro filho no outro lado do lugar. É um bocadinho. É mais ou Cuida menos deste. isso. É mais ou menos isso. É. Não é bem assim também. A Raquel exagerou. Mas... Não, mas eu acho positivo essa parte. Mas de temos, haver- mas de haver temos um então. mais criativo que Temos o outro. podemos falar de algum projeto que vocês tenham aí pensado? Sei que há aí umas coisas novas, para além daquilo que já falámos aqui no podcast, ou é segredo ainda? Não é. Nós vamos claramente, já está a acontecer isso, que era o que a Raquel dizia, de estarmos a ser muito solicitados para gerir outros espaços. Ok. Nós estamos a optar por desenvolver uma área de consultoria e não propriamente assumir nós os projetos, porque só temos 2 braços. E por isso precisamos de encontrar aqui outros formatos. E depois temos a parte das clínicas de reabilitação, que esse claramente será um dos grandes motores de todo este projeto. Evitar o internamento, é trabalhar numa fase mais precoce da vida para evitar ou retardar o internamento, porque o internamento é uma estrutura muito dispendiosa e então temos que fazer o trabalho pré. Sim. E depois E os cuidados em casa? é isso, é um bocadinho por aí, é ambulatório pelo menos. Sim. E depois temos a parte da habitação, onde no nosso funil de vendas nós já estamos a encontrar alguns clientes que nos dizem: a minha casa tem múltiplas barreiras, então
precisamos que nos ajudem a encontrar uma solução mais adaptada, mais ajustada àquilo que são as minhas necessidades. E vocês ajudam a pessoa a procurar casa? Fazemos tudo. Nós fazemos tudo. Nós fazemos desde escolher o terreno para a pessoa, projeto de arquitetura, licenciamento, construção com parceiro, chave na mão. Adaptada e a casa, no fundo, juntamente com a equipa de arquitetura, é pensada. E é a Daniela que vai ter que tomar conta disso depois? Também. Essa parte da Daniela não. Essa parte ainda não me colocou. Quais é a especificidade? É a conversa que vão ter agora para cima. Se calhar. Por falar nisso, bom, uma coisa que a gente vai conversar, temos 3 horas até Braga. É a transferência dessas competências. É isso. Quais é as especificidades que essas habitações têm? São adaptadas à pessoa, conforme seja... Vamos falar de tecnologia? Tecnologia, em termos de, por exemplo, das casas de banho, de que elas tenham o mínimo de barreiras para que a pessoa também não acessibilidade ao próprio espaço também. Sim, acessibilidade. Sim, por isso estamos a falar sempre de casas térreas e casas ajustadas à pessoa. Já construíram quantas? 10. É lá. Já tem alguma dimensão. 10. Começou com um embrião. O banco acreditou e está tudo bem. E que modelo de negócio é que vocês têm aí? Por curiosidade, são vocês que fazem o investimento e depois vendem à pessoa? Ou vocês fazem a parte de consultoria e a pessoa vai pagando 2 coisas? Temos vários modelos. Era o que estávamos a dizer. Felizmente o banco acreditou na nossa ideia e vai-nos emprestando. Vou ficar com medo agora. Não, o nível de financiamento está controlado. E vai emprestando dinheiro e o que importa é se nós vamos pagar ao banco 4%, imagine, se vamos ganhar 10%, temos aqui. Até porque vocês quando começam a construção já está vendido, certo? A maioria. A maioria, mas já tivemos casos que não. Sim. Há que já estão a construir pensando no Mas idoso que ainda não apareceu. Por norma, em 90% das situações nós já temos a pessoa que nos financia praticamente o projeto. E que depois é ajustado à necessidade e ao pedido do próprio. Claro, sim. Será uma área que vai crescer muito no futuro. Muito bem, interessante. E uma coisa que me deixa sempre curioso em negócios com algumas especificidades e marketing, vocês precisam de atrair os leads ou vem tudo por referenciação e as pessoas procuram? Esse foi um erro. Esse foi um erro nosso. É outro erro durante estes 10 anos. Nós dependemos durante muitos anos daquilo que era a minha rede de contactos e a tua, no fundo. Isso foi um dos erros que nós cometemos. Até que em determinada altura... Depois começámos também a ter a capacidade de receber muitos dos contactos por referenciação, mas que também sabemos que não é o suficiente. Que era limitado. E numa lógica também de progressão interna, um colaborador nosso apresentou-nos uma proposta para a criação de um departamento de marketing. Ele nada tinha a ver com essa área, perguntou-nos se queríamos financiar essa área, nós ajudámos a ele fazer o caminho, a formação, o caminho e hoje nós temos um departamento de marketing que trabalha não só para o acolhimento sénior, mas também para estes projetos e nós temos uma dependência hoje em 70%, 80%. Boa. Sim, notamos uma evolução fantástica desde que investimos no marketing. É claramente a nossa alavanca e é claramente também por isso que hoje estamos mais ou menos tranquilos. Nunca podemos baixar a guarda, porque sempre que baixamos a guarda nós sentimos isto nos leads. Então nós temos de estar sempre ativos e estando ativos nós todos os dias aparecem clientes para fecho. Assim, conseguimos... Até as vossas redes sociais são alimentadas diariamente. São alimentadas diariamente. Com o que se passa na clínica. Sim, e isso também é uma mais-valia porque as famílias pedem-nos, gostam. O aparecer de repente alguma coisa da família sem estar a contar, para eles tem um impacto muito grande.
Sim, porque aparecem as vossas redes sociais são muito alimentadas do dia a dia. Sim. Portanto, Não são. É feito com o nosso trabalho diário. Não criamos nada, é o trabalho diário e vai ser. É suficiente para alimentar a rede. Daí saem os outros negócios. É só olharmos para o funil e depois vamos pescando. Vamos pescando lá aquilo que nos interessa. E as clínicas nasceram precisamente As clínicas por isso, nascem disso. Porque não conseguimos dar resposta ao número de fecho de clientes, não é? E há um número bastante grande de residentes que nos procura, mas que ainda consegue aguardar em casa ao não ter uma resposta, porque não conseguimos dar resposta. E no universo também nós sabemos que há muita procura e que há poucas respostas. E se nós conseguirmos, de facto, fazer um trabalho prévio, exatamente, a nível cognitivo, a nível físico, a pessoa vai se mantendo mais no domicílio e vai ter outros ganhos, não é? Ganha tudo. Ganha a sociedade, ganhamos todos. Sim. Ganhamos todos aqui. Sim. Essa é uma boa ideia. E é um projeto que vai crescer. Já tivemos vários investidores a querer pegar nele para o fazer crescer. Nós estamos a alimentá-lo primeiro de forma a conhecê-lo. Não deixa de ser uma tendência, não é? Porque as pessoas vão viver cada vez mais tempo. As previsões, as últimas que eu tenho visto, é que muito rapidamente nós vamos passar dos 100 anos, não é? Sim. Uma previsão que vi recentemente dizia que quem conseguir viver mais 20, a probabilidade de passar dos 100 é muito elevada. Muito elevada, é isso. Porque a medicina cada vez está mais avançada e todo o tipo de cuidados para as pessoas idosas e, portanto, nós vamos viver mesmo rapidamente aqui na Europa naquilo que em demografia se chama o caixão demográfico, que é uma pirâmide cada vez mais estreita em baixo e mais larga em cima. Então, servir este mercado é uma tendência clara da mas temos que ter outras ofertas. Não estou a dizer nós, porque já não temos... Ainda? Mas... Enquanto a Daniela não jogar a toalha ao chão, não. Mas seja... O Isaac ideias não falta, não é? Exatamente. Às vezes, quando ele aparece na reunião, tenho uma ideia ou apareceu aqui uma possibilidade. Vamos clonar a Daniela agora também com... Vamos clonar, eu acho que é o caminho, mas... O Isaac, ideias e teimosia não falta. É verdade, mas sim, no âmbito do turismo, eu não percebo como é que as nossas agências de viagens estão tão pouco direcionadas para este segmento, quando é um segmento que tem dinheiro, que tem tempo livre, que tem hoje já algum nível cultural, e como é que não aproveitam isto tudo? Há tão pouca gente a aproveitar. E vontade de aproveitar o tempo que ainda lhes resta. Exatamente, é isso. Claramente. E a saúde e a mobilidade que ainda lhes resta enquanto lhes resta, não é? Isso. Eu tenho estado a brincar um bocadinho nisso, com a questão da minha idade, mas agora num registro um bocadinho mais sério. É uma coisa em que eu já comecei a pensar, é quanto tempo mais eu tenho de vitalidade, de consciência plena, de mobilidade, de condições para poder desfrutar da vida, nomeadamente viajar. E a verdade é que posso ter 30 anos ou 40, mas também posso ter só 10. Claro. Nós não sabemos, não é? Mas a principal mudança, e em Portugal isto tem que acontecer, tem que passar por aspectos, não só, mas também físicos. E hoje já começa a existir uma cultura da academia, ou do ginásio, como queiramos chamar, porque sem a parte muscular bem trabalhada, nós vamos viver menos anos. Então nós temos que trabalhar, por exemplo, a nossa parte física. Nós não vamos ao ginásio porque é moda, mas temos que ir ao ginásio para olhar para o nosso futuro. Isso é o que eu digo a toda a gente. Quando nas discussões de amigos, etc., vai havendo com frequência os que gostam mais de exercício físico, os que gostam menos, e eu com frequência tenho amigos que dizem, não, isso do ginásio e tal, não tenho essa preocupação, e quase sempre o que eu lhes digo é, a principal preocupação está longe de ser estética. Perfeito. Ou sequer de ser uma questão de gordura ou magreza. Quando nós chegamos às nossas idades, a principal preocupação, pelo menos na minha perspectiva, eu digo isto aos meus amigos todos, é manter a capacidade muscular
para as tarefas do dia-a-dia. Exatamente. É levantar-me da cadeira, sentar-me na cadeira, o número de vezes que for preciso, levantar-me da cama, atar os sapatos sozinho, ser capaz de tirar um peso na cozinha, colocar de um lado para o outro. E as pessoas esquecem-se que no ginásio é a primeira coisa que nós vamos à procura, é de manter a mobilidade durante o maior número de anos possível. Porque a longevidade está intimamente relacionada com isso. Com os aspectos físicos. E não sendo especialista no tema, longe disso, sou um leigo, mas daquilo que eu vou vendo, e hoje em dia com a internet nós damos connosco a receber informação sobre tudo, aparentemente até as patologias relacionadas com a perda cognitiva, nomeadamente os Alzheimer, etc., tem-se vindo a encontrar uma correlação com o nível de massa muscular. É isso mesmo. Pessoas com menos massa muscular parecem ser mais propensas a desenvolverem degeneração cognitiva do que as pessoas que de alguma maneira estão mais fit, não é? Sem dúvida. Mas isso tem que começar nos 30 e poucos, não pode começar claro, aos 60. Chego aos 80, agora estou a ficar parvo, eu não posso ter Mas é melhor tarde que nunca. É uma vergonha. Vão deixar de ver o podcast. É melhor tarde Mas é que verdade, nunca. é verdade. É claro, é óbvio. Sim, é melhor tarde do que nunca, mas às vezes já... Com 80 Mas anos já temos já que fazer é isso pela nossa saúde. Sim, não sim. é por questões estéticas, como o Paulo dizia. É sobretudo pela nossa saúde. No ginásio, no ginásio onde eu ando, eu tenho quase que orgulho de algumas pessoas que lá tenho. Aquilo é uma coisa muito de bairro e tem pessoas que frequentam aquilo há 35 anos, que acho que é o tempo do ginásio, tenho quase 40. Tem muita gente acima dos 80. Fantástico. Muita mesmo. Isso é ótimo. Que nós lá vemos todos os dias. E tem aqueles que vão lá e praticamente só se mexem, não fazem muito mais do que isso. Conversar. Sim, Mas mas que é importante. cognitivamente. Social. Sei lá, há uma senhora que deve ter francamente mais de 80 anos, todos os dias chega lá com a bengala e ela pouco se mexe. Mas vai conversar com toda a gente e pronto, e pega lá numa coisa e puxa, e depois faz um bocadinho na bicicleta, senta-se e mexe as pernas. Ótimo, é o que ela consegue fazer, é ótimo. Sim. Não, mas temos outros. Há um fulano lá que deve ter, uma joia de pessoa que deve ter uns 84, 85 anos, e não estou a enganar-me, porque nós comentamos várias vezes a idade, um diz, não, acho que já fez. 84 tenho de certeza que treina como nós. Muito O fulano agarra em pesos. Como é que um homem desta idade... Mas isso mantém o... Possivelmente é como nunca E parou. adora lá ir, e a mulher não quer que ele vá, e ele diz, não, eu tenho que ir e tenho que estar lá com os meus A amigos. mulher já tem ciúmes com isso. Talvez. O fulano chega a treinar 3 horas de seguida, mas a treinar a sério. É muito curioso isso. Mas esse caminho temos que o fazer. E como pessoas numa sociedade que quer viver mais anos. O próprio dono do ginásio que o vendeu agora há pouco tempo, há uns 2 anos, era um senhor que já tinha passado os 80, já teria 82, 83 enquanto lá esteve, e que não apenas treinava pelo menos 2 horas por dia, como ainda dava aulas. Fulano com 82 anos dava aulas lá de uma modalidade qualquer que talvez tenha sido mais ou menos inventada por ele, mas estava ali 1 hora a mexer-se e as pessoas a imitarem, e algumas não conseguiam. É muito curioso isso, não é? Esta coisa da pessoa se manter ativa e de prolongar a sua qualidade de vida. Qualidade de É o vida, próprio longevidade. negócio. Sim. É um ginásio. Pronto, É o próximo negócio, é um Nossa ginásio. Senhora, já vamos sair daqui com Raquel, um estás a ginásio. brincar, mas a ideia já lá esteve. Num ginásio sénior. Tudo a seu tempo. Não pensem que eu deitei fora. Tudo a seu tempo. Vamos, já esgotámos aqui o tempo, mas eu quero fazer aqui uma última pergunta, porque vocês mencionaram aí várias vezes os erros, que este foi outro erro, e fizeram-no com, não apenas sem vergonha de mencionar os erros, mas quase com orgulho, o que eu acho super positivo, que é entendermos que o ponto a que nós chegamos decorreu diretamente da capacidade de asneiras que fomos fazendo e de aprender com elas para as resolver e não voltar a repetir, para depois fazer asneiras de mais qualidade lá mais à frente. Muitas vezes eu vou tentando transmitir a ideia de que ninguém sabe o que vai resultar ou não antes de fazer e correr bem ou mal. Certo. E gerir uma empresa é muito um processo de ir errando e aprender com os próprios erros. Aliás, vários filósofos se debruçaram sobre isso. Não?
Eu lembro muitas vezes de um fulano que eu admiro muito, que era o Buckminster Fuller, e que falava que o processo de crescimento na vida é um processo de experimentar uma coisa, aquilo não correr bem, tirar aprendizagens até que ela funcione, para ir errar na coisa seguinte e voltar e ir fazendo um caminho de crescimento. Para além daqueles que já mencionámos, há mais um ou outro erro que vocês consideram grande e que tenham cometido neste processo, que ainda não tínhamos falado? Tudo se prende com a experiência também, não é? Porque nós hoje conseguimos ter a percepção do erro, mas se calhar durante o percurso nós não tivemos essa noção. Mas hoje, olhando hoje, dizer, epá, eu hoje não... Nossa Senhora, que asneira que nós fizemos ali. Fizemos zig quando devia ter sido zag. Daniela, tu... Há um erro que eu sempre disse desde o início que nós cometemos, que foi em quadros superiores e buscar recém-licenciados. Ok. Eu sei que efetivamente todos temos que ter uma oportunidade, temos que começar, mas foi um erro, porque se nós não fôssemos buscar recém-licenciados, Doutores. nós tínhamos passado algumas etapas, tínhamos queimado algumas etapas. Porque... Se tivessem contratado pessoas mais séniores. Exatamente, sim. Sim. Ou pelo menos um meio-meio. E nós Meio-meio. fomos ali, devido à falta de dinheiro, fomos tudo para recém-licenciados. E deu-nos muitas dores de cabeça. Falta de experiência. Falta de experiência, Exatamente. sim. Não falta de vontade, mas falta de experiência. Hoje em dia nós já não cometemos esses erros e nota-se logo Uma mudança. uma evolução. Vamos ligar nesse tema, que esse tema é muito querido, até pela idade dos meus filhos. E por experiência que nós temos tido aqui também na empresa desde sempre. Vocês sentem que esses recém-licenciados, e é natural que isto aconteça, mas muitas vezes quando saem da universidade vêm com expectativas, não queria usar a palavra totalmente, mas já usei, totalmente desajustadas em relação àquilo que depois é o dia-a-dia nas empresas? Bastante. Sim. Mas aí Nem todos, sim. mas sim. Mas aí a culpa também está do outro lado, também está do lado da universidade. Eu acredito que uma parte significativa das universidades hoje começa a ter essa consciência e começa a encontrar quadros do mundo empresarial e começa a levar para dentro do seu corpo docente quadros do mundo empresarial também para conseguirem passar um pouco aquilo que é a realidade. E as universidades, se não fizerem esse ajustamento rápido, elas vão ficar aquém em termos formativos. Isso claramente. Mas respondendo à questão, é preciso, eu julgo que nós devíamos passar todos, nós no geral, devíamos passar todos pela experiência de gerir uma empresa durante 2 ou 3 meses. Porque aí, com certeza... Ia falir muita empresa. Mas deviam ver também... muita sim. outro lado, outra realidade. Porque há uma iliteracia muito acentuada nas questões financeiras. Eu continuo sem... Vou falar de um pormenor, mas continuo sem compreender, e a maioria dos trabalhadores não sabe que a empresa que tem descontos dele próprio. Isto é... Dizendo, mas nós estamos Quanto em é que custa um 2020. colaborador para a Quanto é que empresa? custa um trabalhador à empresa? Quanto é que custa um aumento? E qual é o impacto? Quanto é que custa um prémio? Quanto é que o Estado retém e quanto é que o trabalhador leva? Muitas vezes estamos a falar aqui de um 40-60, em que o Estado retém 60% ou próximo disso e o trabalhador leva 40% do prémio, do aumento. Mas a besta é o patrão, que é sovina e não lhe paga mais. Exatamente. E atenção que esta nova geração, eu não sei se está assim tão bem informada quanto isso. E se tem uma literacia... Não, até porque isto cada vez é pior, não é? Aprimorada. Os impostos estão fora de controle. Na Europa. Mas esta questão das expectativas desajustadas, eu ainda tenho a sensação de que há aqui um fenómeno novo, porque no meu tempo, quando eu me licenciei, eu próprio também tinha expectativas desajustadas. Sei lá, o primeiro emprego a sério que tive foi num banco e eu era doutor e
e vestia fato e gravata. Eu não sabia que tinha que servir cafés. No dia em que tive que servir cafés, aquilo não me pareceu bem. E não foi só uma vez. Na primeira vez, mas eu licenciei-me para servir cafés. E depois fiz de telefonista, mas durante meses, que é, olha, ligue-me aí para falar com o Fernando fulano de tal. E eu fazia de telefonista, eu ligava, olha, aqui o senhor não sei o que quer falar consigo. E depois o meu chefe ainda tinha uma coisa brilhante, é uma joia de pessoa, eu tenho muita consideração, nunca mais vi o senhor, mas era um super profissional. Mas era bruto como as casas e fazia coisas do género que era, mandava-me fazer uma chamada para uma pessoa e ia-se pôr ao telefone ao mesmo tempo. Então eu ficava com o cliente, ainda mais um cliente, pendurado à espera que ele terminasse a chamada que tinha de decidir fazer depois de me mandar fazer uma chamada. Então eu ligava para um fulano e punha-o à espera 5 minutos. Eu ficava doente com estas coisas. Mas isto para dizer o quê? As expectativas eram desajustadas, mas eu sabia que tinha que me aguentar. E que um dia, com o tempo e mostrando qualidade, que iria evoluindo. Aquilo que me parece hoje é que esta malta tem expectativas desajustadas. Não, isto não era isto que eu queria. E não tem as horas de tempo, trabalho, por exemplo, não é? E não tem o tempo, e não tem a disponibilidade mental para aguardar. Vou procurar outra coisa. Sim, nós nos quadros superiores não temos sentido isso, porque são pessoas que já estão connosco há alguns anos. E não, facto, essas já sabem o custo da vida. Exatamente, é isso, não sentimos isso, porque realmente já estão connosco há alguns anos. Mas voltando à fase inicial, ao que falávamos há bocadinho, no primeiro projeto criámos esse erro de só ser recém-licenciados e podia ter corrido muito melhor porque tínhamos queimado algumas etapas, agora não. Agora também contratámos recém-licenciados, mas acabámos sempre que abrimos uma unidade, acabámos de fazer um misto e salta-se muitas etapas. Eu acho que é um bocado de facto, nós cá somos de uma geração em que sabia que tínhamos que trabalhar, tínhamos que mostrar primeiro o que é que valíamos para conseguir chegar, não é? Fui habituada a fazer horas, normal, comecei a trabalhar e sabia que tinha que fazer horas. Nunca ganhei uma hora na vida. Para mim, sair às 6 horas... nem eu. E obviamente nunca me foram pagas horas extras. Agora, acho que esta nova geração... Eu acho que passamos muito, é que falávamos um pouco à hora do almoço, passamos muito do 8 para 80. Antes tolerava-se tudo e mais alguma coisa. E agora o nível de tolerância é praticamente zero. Quer sair às 6, quer receber, se faço mais uma hora acho que tenho que receber. Não há aqui este espírito de pensar, eu tenho que investir, se eu quiser colher os frutos mais à frente, mas eu tenho não que quer investir. dizer que eles sejam errados. Sim, eu acho que lá está, já calhamos no exagero, não é? É uma discussão interessante para ter. Sim. Sim, não quer dizer que estejam errados, até porque a escolha é deles. É deles. E o resultado também é deles. Agora, mas isso também se prende com... Toda a gente tem a ideia de que se eu me tornar empresário eu vou trabalhar menos horas. Eu torno-me empresário, eu trabalho muitas horas. Ou triplo, não é? É do género. Por isso. Mas isso das expectativas irreais é verdade, não é? Porque hoje em dia as pessoas entram e acham que só têm que fazer determinados cargos, determinadas tarefas, e se tiver que fazer outras funções é um bocadinho estranho. Mas eu tem que ser pagas por isso, não é? Eu lembro-me quando comecei há 20 anos atrás, a ajudante de cozinha faltou e eu fui para a cozinha assumir a posição dela. E eu sei que hoje em dia ninguém faz isso. Ou pouca gente faz isso, não é? Não sou empresário, não tem escolha, não é? Não, se a empresa é nossa, não tem escolha. Sim, mas eu naquela altura não era empresária. Eu trabalhava para terceiros, sim, exato. sim. E achei que é uma equipa. Aquela não é a minha função, mas naquele momento alguém precisava de suprimir aquela mas função. felizmente nas empresas vão aparecendo pessoas assim. Há pessoas que a gente sabe que se houver um incêndio e toda a gente fugir, há uma pessoa que fica lá e assegura que se salvou isto que era mesmo preciso e que salvou aquilo, e se for preciso, passo o exagero, morre lá dentro a tentar salvar o que podia. Há outros que assim que há fumo, não é para mim. Mas nós temos muito Temos. Ou seja, há pessoas que têm o espírito, e o espírito de solidariedade, que é... eu estou a ver estes fulanos atrapalhados, isto não é o meu papel e até está na hora de eu me ir embora. Mas eu não sou capaz de me ir embora e ver aqui 3 colegas que estão no lodo, não é? Sim. O que é que eu posso fazer para ajudar? Sim. Porque quem sabe amanhã sou eu que estou aflito e eles também me vão ajudar a mim, que é o espírito de equipa, nós não é? temos vários colaboradores assim, e na pandemia isso ainda foi mais visível. Pessoas que se mas nos momentos das pandemias às vezes mobilizam o que a gente tem de melhor, que é o fulano nunca foi assim, mas agora percebe que
só juntos é que saímos disto, ou isto é complicado, não é? É Sim, crise, sim. às vezes a crise As mobiliza as as crises pessoas. levam. Sim. E às vezes faz elevar líderes onde nós não pensávamos. Sem dúvida, sem Sem dúvida. dúvida. Não, o A fulano questão nunca do- foi, a mas chegou o Covid, não, e aquele fulano é que segurou a A equipe. questão de marketing emergiu aí, sim, sem dúvida. Por exemplo. É muito interessante isso, não é? Sim. Muito bem, e é tão interessante que nós já furámos isto muito para lá do que era suposto e, portanto, vamos ter que encerrar. Eu, mais uma vez, agradeço vocês terem vindo, ainda mais de tão longe. Foi um prazer ter-vos aqui. O gosto é nosso. Raquel, também foi muito bom ter-te aqui a ajudar-me na nossa conversa. Obrigado. E também foi muito bom tê-lo assim, aí desse lado, a seguir mais um dos nossos podcasts Alavancagem nas Empresas. E, como sempre, deixo-lhe a promessa de voltar, sempre com conteúdos que acreditamos que o possam ajudar a ir melhorando a sua capacidade de fazer escolhas e tomar decisões na sua empresa, e esperando que esses conteúdos sejam tão úteis que mereçamos tê-lo desse lado sempre que nós publicarmos. Até à próxima.